Toda a gente sabe que os franceses andam sempre de boina, t-shirt à riscas e, claro, com a baguete debaixo do braço. É esta a magia dos estereótipos. Porque os escolhemos para este webinar? Em primeiro lugar, porque nos pareceu um material excelente para dar corpo ao título da ação. Está tudo ligado. Ou seja, trazemos uma proposta para trabalhar de forma integrada as diferentes competências. Em segundo lugar, porque os clichês são universais e transversais aos temas que trabalhamos nas aulas. Família, gastronomia, tradições, vestuário, viagens, turismo, enfim, há clichês para todas as situações. Claro que não queremos com isto dizer que devemos reforçar os clichês, que são, em grande medida, uma caracterização rígida e redutora da realidade e, como tal, uma visão superficial e preconceituosa dessa mesma realidade. É fundamental sair deste nível superficial de conhecimento das características de um povo. É isso que nos propomos hoje fazer, partir dos estereótipos para os desconstruir. Vejamos, é muito fácil para os nossos alunos acreditarem nos lugares comuns que se ouvem ou leem, porque a maioria nunca saiu do país, nunca visitou, por exemplo, França. Logo, o pouco conhecimento intercultural que têm fora das nossas aulas é o que recebem de filmes e séries onde muitas vezes os clichês são levados ao extremo. O que é que acontece com frequência? Quem conhece a cultura não se revê na realidade apresentada e identifica facilmente erros geográficos, culturais, linguísticos. Quem tem um conhecimento superficial acaba por aceitar e até apreciar os clichês difundidos. Vejamos um exemplo. Quem não se lembra do Sexo e a Cidade ou, mais recentemente, da série Émilie à Paris? Curiosamente, o mesmo realizador nas duas séries e talvez por isso encontramos os mesmos clichês e a acreditar no que vemos nestas séries, as mulheres de Nova Iorque e as parisienses levam uma vida glamourosa, roupa deslumbrante, empregos de sonho, uma vida cultural intensa e reparem, nas ruas de Nova Iorque e de Paris não se vislumbra um sem-abrigo, não há pois pobreza nestas cidades. Estas séries, que são duramente criticadas, quer por americanos, quer por franceses, que não se revêem naturalmente nesta realidade utópica e completamente desfasada da realidade, são, como sabemos, um sucesso comercial e de bilheteira a nível mundial. Além destes clichês que se referem a uma suposta cultura, temos depois clichês dentro do próprio país, como, por exemplo, os clichês relativos aos hábitos, tiques, ou mesmo sobre a pronúncia, como é o caso do sti. Estes são apenas alguns títulos de filmes e séries que propagam e parodiam os estereótipos. Em suma, é impossível ignorar os clichês. E, como diz o ditado, se não os podes vencer, junta-te a eles, que o mesmo é dizer, vamos trabalhá-los com os nossos alunos. A verdade é que se o nosso objetivo é desconstruir os clichês, o aluno tem de os conhecer para perceber que são falsos. E aqui o fator mais importante é mesmo o professor. A linguagem que usamos, a forma como orientamos os nossos alunos, levando-os a interrogar-se e a confrontar os clichês com a sua própria cultura, mas mais, levar o aluno a identificar nas afirmações os elementos textuais que veiculam o estereótipo, o todos, o sempre, o nunca, etc. Foi neste sentido que preparamos uma atividade que queremos partilhar convosco para que possam depois partilhar com os vossos alunos, dentro da sala de aula. O que nos leva à prática letiva. E falarmos da prática letiva implica falarmos das aprendizagens essenciais, do perfil dos alunos, da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e, claro, sempre da inclusão. Ou seja, a atividade que propomos pretende demonstrar que, apesar de nos regermos por vários documentos, está tudo ligado. Dos 3 documentos que acabei de referir, as aprendizagens essenciais são o documento mais específico para o trabalho diário na nossa disciplina.
E qual é a grande novidade que nos trazem as aprendizagens essenciais nas línguas estrangeiras? A introdução da competência estratégica e da competência intercultural ao mesmo nível da competência comunicativa. Na realidade, nós sempre trabalhamos estas competências, mesmo que o fizéssemos de forma menos estruturada. Por exemplo, ao nível da competência estratégica, sempre valorizamos e incentivamos o uso da língua francesa na realização das diferentes atividades. Daí o nosso Je ne comprends pas, para levar o aluno a falar em francês. Mas agora planificamos de forma consciente e sistemática momentos específicos para a competência estratégica, promovendo, por exemplo, momentos de auto, de hetero e de coavaliação, que ajudam o aluno a regular o seu processo de aprendizagem. Por outro lado, do ponto de vista cultural, também sempre trabalhamos as festas, mas a verdade é que as trabalhávamos como uma informação cultural, sem termos o objetivo de desenvolver uma competência intercultural. Porque hoje, colega, sabemos que dominar uma língua vai muito mais além do domínio das estruturas linguísticas. Implica também conhecer e respeitar a cultura do país ou dos países que falam essa mesma língua. Reparem neste esquema do quadro europeu. É muito claro. Além das áreas que desenvolvemos no âmbito da competência comunicativa, a compreensão, produção, interação oral e escrita, ou seja, o saber, é também fundamental que os alunos sejam capazes de saber fazer e saber aprender, recorrendo às estratégias adequadas, ou seja, competência estratégica. Também devem saber ser, isto é, devem aprender a ser alunos de uma língua estrangeira e cidadãos capazes de se adaptarem à sociedade intercultural em que vivemos, à sua cultura e aos seus costumes, que é, como quem diz, competência intercultural. Assim, ao nível da competência intercultural, temos o contraste entre a língua materna e a língua estrangeira. E se a língua materna é para a maioria dos alunos o português, temos alunos de outras nacionalidades. Cabo-verdianos, nepaleses, ucranianos, paquistaneses, brasileiros, e esta diversidade não deve ser ignorada, nem tem que ser vista como um problema, mas sim como um fator de enriquecimento e de desenvolvimento da competência intercultural. Ao nível da competência estratégica, espera-se que os alunos vão identificar e adquirir estratégias que os vão ajudar a comunicar melhor. Vão aceder a mensagens orais e escritas e vão eles próprios apresentar as suas tarefas orais e escritas através do uso de diferentes recursos e suportes. E vão aprender a reconhecer o erro como parte integrante e fundamental da aprendizagem e como uma forma de evoluírem, nomeadamente através dos momentos de auto, hetero e coavaliação. Isto é, só reconhecendo o erro, o aluno pode encontrar estratégias para a sua superação. O nosso objetivo hoje é, por isso, demonstrar que estas competências comunicativa, estratégica e intercultural estão interligadas e que as podemos e devemos trabalhar no nosso dia-a-dia de forma integrada. É neste sentido que trazemos esta proposta, que pode ser realizada apenas na disciplina de francês ou em DAC, com as disciplinas de português, inglês e espanhol, no fundo, as línguas mais estudadas nas nossas escolas. E como todos conhecemos estereótipos destes países, a primeira atividade para realizar com os alunos seria precisamente associar um estereótipo ao país que lhe corresponde. Aqui estão 4 exemplos de estereótipos para início de conversa. Escolhemos estes exemplos porque são fáceis de desconstruir pelo absurdo que constituem. Ils boivent tous du thé à 17 heures. Referimos-nos, evidentemente, aos ingleses. A maioria dos ingleses, às 5 da tarde, deve estar a trabalhar, não nos imaginamos a parar tudo para tomar o seu chazinho.
Eventualmente, os reformados terão mais tempo para o chá das 5. Por outro lado, segundo algumas estatísticas, os ingleses, quando saem do trabalho, dirigem-se a um bar para tomar uma das suas bebidas favoritas, a cerveja. Il mange de la morue à tous les repas. Falamos de nós, claro. Curiosamente, o clichê é muitas vezes alimentado até por nós, quando vem um amigo estrangeiro à nossa casa ou quando o convidamos a ir a um restaurante, muito provavelmente vamos oferecer-lhe ou aconselhá-lo a comer o quê? Bacalhau. E nos jantares interculturais cada vez mais frequentes por via do Erasmus, o que não falta na mesa de Portugal? Bolinhos de bacalhau. Terceiro clichê. Tout le monde aime la corrida. Claro que estamos a falar dos espanhóis e de um clichê segundo o qual todos os espanhóis são aficionados das touradas. Para este estereótipo, muito contribuiu, por exemplo, Hemingway com as suas descrições apaixonadas das touradas. Mas na realidade sabemos que atualmente há cada vez mais movimentos anti-tourada e inclusivamente comunidades autónomas que as proíbem, como é o caso da Catalunha. E finalmente, il porte toujours une baguette sous le bras. Sim, estamos a falar, obviamente, dos franceses. Esta ideia de que os franceses andam sempre com a baguete, como ilustra, aliás, esta fotografia lindíssima de Robert Doisneau, é um dos grandes clichês sobre os franceses. E é verdade que o pão sempre teve uma importância significativa na alimentação dos franceses, mas também na dos espanhóis, na dos gregos, na dos italianos, na dos portugueses. Na verdade, atualmente os franceses nem sequer são, a nível europeu, os maiores consumidores de pão. Sabia que são os alemães? Perante isto, o que é que importa trabalhar com os nossos alunos? Como dizíamos no início, identificar as expressões que traduzem generalizações. Tous les repas, tous les jours, toujours, tout le temps, jamais, são normalmente palavras ou expressões curtas, mas que imprimem um valor absoluto. Assim, levar o aluno à consciencialização de que o simples facto de substituir o tous les repas por beaucoup de repas ou o toujours por souvent torna a informação mais verosímil. Por outro lado, ao fazer este exercício de interpretação e substituição das expressões generalistas, o aluno está a trabalhar a língua. A competência estratégica ao transformar a informação. E a competência intercultural, porque ao transformar a generalização em informação verosímil, o aluno está a ver além do estereótipo, tornando-se assim num indivíduo mais receptivo à diferença e à diversidade, logo mais tolerante e respeitador. Em suma, está tudo ligado e esta atividade de motivação é particularmente importante para que o aluno perceba o que é um clichê. Só entendendo o conceito é que ele pode depois reconhecer e identificar outros estereótipos, seja relativos à sua própria cultura ou à de outro país. E assim estamos prontos para passar à próxima atividade. Como os alunos são mais receptivos e reativos quando os assuntos lhes dizem respeito, diria eu, como de uma forma geral todos nós, a atividade seguinte consiste em ver uma animação para identificar alguns dos estereótipos mais frequentes sobre os portugueses. Optamos por começar então com Portugal, porque, como acabei de dizer, os alunos vão estar mais motivados e atentos, porque os clichês referem-se a nós, referem-se a eles. E quanto aos alunos estrangeiros, é também uma forma de sabermos qual é o seu ponto de vista e até tentar perceber qual era a opinião que tinham antes e agora, desde que vivem e convivem com a nossa cultura. Qual é, então, o objetivo da atividade? Identificar os clichês portugueses. Vamos descobrir o que os estrangeiros pensam de nós. Vamos passar o vídeo com a locução em francês, mas com a opção de legendas em francês
ou português, tendo sempre em vista a inclusão. Il y a beaucoup de clichés sur les Portugais. On dit, par exemple, que les hommes portugais sont petits, qu'ils portent tous une moustache. Et les femmes portugaises, elles sont comme eux. Elles ont aussi une moustache. Et elles portent un foulard sur la tête. D'ailleurs, on dit que les Portugais sont poilus, mais que les Portugaises le sont encore plus. Les mauvaises langues disent encore que les Portugais parlent super fort et qu'ils ont tous les mêmes prénoms, José et Maria. Les Portugais sont maçons ou plombiers. Et les Portugaises, elles sont toutes femmes de ménage. Le repas typique des Portugais ? De la morue, bien sûr. Ils ne mangent que ça. Tout le monde sait que les familles portugaises sont très nombreuses. Chaque famille a 6 ou 7 enfants, bien sûr. Et pendant les fêtes, ils sont 50 ou 60 personnes assises à la table. C'est normal. Ah, et ils passent tout leur temps à écouter du fado. Alors, vrai ou faux, les clichés sont là pour nous faire rire. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Como vamos então trabalhar esta animação? Pois aquilo que anunciamos previamente aos alunos. Que clichês identificaram? Que lhes parece? Qual o clichê que lhes parece mais absurdo, mais obsoleto? Qual o mais verosímil? Por exemplo, que somos pequenos. É parcialmente verdade se comparados com outros europeus, mas alguns dos nossos alunos provavelmente não se identificarão. Ou que falamos muito alto, e os espanhóis não falam igualmente alto, ou os italianos ou os gregos. E as profissões? Um clichê perfeitamente datado. É incrível como um clichê que nasce na primeira metade do século XX perdura até hoje. Na realidade, os imigrantes portugueses espalhados pelo mundo são hoje altamente qualificados, e isto sem esquecer que os primeiros imigrantes portugueses, não tendo habilitações académicas, eram, no entanto, muito valorizados pela sua competência e foram fundamentais, há que dizê-lo, no desenvolvimento económico da França. Enfim, estes são alguns exemplos do que podemos fazer na aula com os nossos alunos e após este momento de identificação e discussão sobre os estereótipos, passaríamos então a um jogo. Optamos pelo jogo porque, como sabemos, os alunos estão naturalmente mais motivados para este tipo de atividades. Assim, criamos um conjunto de cartões para trabalhar alguns estereótipos portugueses e franceses. Se optarem por trabalhar em DAC, a documentação que vão receber por e-mail inclui também cartões com estereótipos sobre os ingleses e sobre os espanhóis. Temos então duas hipóteses de trabalho, dependendo das turmas, da carga horária, de termos ou não turnos, enfim. Uma hipótese é distribuir o conjunto de cartões baralhados pelos grupos. O objetivo é que os alunos organizem trios. Um cartão com a designação do clichê, outro com a imagem e o terceiro com uma explicação. Outra hipótese é distribuir os cartões, também baralhados, mas apenas os clichês e as imagens para que os grupos encontrem os pares. Esta segunda opção adapta-se melhor a turmas do 8º e 9º ano ou na circunstância, por exemplo, de termos turnos. Porque, em vez de darmos a explicação aos alunos, seriam eles a pesquisar na internet e a retirar as suas notas para apresentarem à turma. Para apresentarem as suas conclusões, obviamente. Seja como for, em ambos os casos, o objetivo é que os alunos associem o conteúdo dos cartões e desconstruam os clichês. Para isso, na sala de aula, vamos criar grupos de trabalho. E aqui temos também duas hipóteses. A primeira, imaginem que temos 6 grupos na turma. Criamos 3 grupos para português e 3 grupos para francês. A segunda hipótese é para o caso de trabalharmos em DAC.
Neste caso, teríamos 2 grupos a trabalhar cada conjunto de clichês. 2 para português, 2 para francês e 2, por exemplo, para inglês. Em suma, aqui temos um exemplo do ponto de partida e do resultado final. 30 cartões por nacionalidade. O que importa realçar é que ao longo desta atividade são trabalhadas diferentes competências. A competência intercultural, por evidência do próprio conteúdo, a compreensão escrita e a competência estratégica, na medida em que, para poder desconstruir os clichês, o aluno deve identificar e analisar os elementos textuais que perpetuam o clichê, o tous, o toujours, o jamais, o tous les jours, e, uma vez identificados esses elementos, os alunos vão desconstruir essa informação com a ajuda da respectiva explicação. E já que falamos de clichês, qual é o clichê mais ouvido em relação às línguas? Que parte é que é muito difícil de trabalhar com os alunos? Pois claro, a gramática. Vamos, pois, tentar hoje desconstruir também esse clichê. De facto, os cartões permitem ainda trabalhar a competência linguística, seja pela introdução, seja pela revisão de conteúdos gramaticais. Reparem, por exemplo, neste cartão. Podemos trabalhar diferentes conteúdos, o presente indicativo, as diferenças de género, os determinantes, demonstrativos e possessivos, e qualquer um desses conteúdos sempre em contexto. Neste cartão assinalamos estes conteúdos, mas todos os cartões contêm matéria passível de ser trabalhada nas nossas aulas. A questão que se põe é como trabalhar a gramática, que método utilizar. O Quadro Europeu Comum de Referência dedica um breve capítulo a esta questão para fundamentar o facto de não tratar a gramática de forma exaustiva, porque, segundo o quadro, a gramática de qualquer língua é tão complexa e variada que as referências que servem para uma língua não servem para outras. Quanto aos métodos de ensino da gramática, o quadro europeu deixa claro que não lhe compete julgá-los ou promover o uso de um método em detrimento de outro, compete-lhe sim encorajar os utilizadores, neste caso nós, professores, a fazer opções e a justificar a sua escolha, tendo sempre em vista a prática letiva e o público a que se destina. Uma coisa é certa, apesar de o quadro europeu tratar de forma breve a competência gramatical quando comparada com as outras competências de compreensão, produção oral e escrita, é inegável que a gramática continua a desempenhar um papel importante no ensino da língua estrangeira. Quanto aos diferentes métodos usados ao longo dos tempos, não vamos hoje alongar-nos sobre os vários métodos de ensino da gramática, mas vamos passar rapidamente pelos 2 métodos mais usados pelos professores a nível europeu e, por conseguinte, em Portugal. Refiro-me aos métodos dedutivo e indutivo. No método dedutivo, a aprendizagem da gramática segue um processo em que se apresenta a regra, há alguns exemplos que ilustram a regra e que os alunos devem depois memorizar para depois aplicar normalmente em frases soltas. Nesta abordagem, o professor está no centro do processo de ensino-aprendizagem, pois fornece diretamente o saber ao aluno que o recebe e depois o aplica. No método indutivo, o aluno torna-se mais ativo porque é incentivado a analisar alguns exemplos de modo a descobrir as regras, ou seja, parte dos exemplos para chegar à regra. Nesta abordagem, o professor não dá diretamente o saber. Ele apresenta uma situação de aprendizagem, pode ser uma vinheta, um diálogo, uma publicidade, que permite ao aluno encontrar por ele próprio esse saber. Aqui, o aluno assume um papel central no processo de aprendizagem. Tendo em conta estes pressupostos e seguindo as orientações do Quadro Europeu Comum de Referência, no sentido de optar por um método de forma fundamentada, no SAMARRES
optamos, sem radicalismos, por implementar a gramática indutiva, porque acreditamos que a aprendizagem da gramática através deste método é mais duradoura no tempo. E para apoiar esta abordagem gramatical, sugerimos sempre o uso do PowerPoint e que o mesmo reproduza algo que seja familiar ao aluno. É por isso que nos nossos projetos os PowerPoint reproduzem a página do manual na totalidade ou parcialmente. Porquê? Porque o PowerPoint ajuda os alunos a centrar a sua atenção, a organizar o pensamento e a processar a informação. E porque o PowerPoint traz uma vantagem que o manual em papel não tem, que é o facto de conseguir criar o percurso visual do raciocínio, etapa a etapa, chegando com mais eficácia a um maior número de alunos. Outro aspecto importante, estreitamente ligado ao método indutivo, são as questões conceptuais, isto é, perguntas curtas, claras e diretas que exigem respostas fechadas. Sim ou não, verdadeiro ou falso, presente ou passado, é um verbo, é um nome. Quando colocamos estas questões de resposta fechada, durante a exploração do PowerPoint conseguimos avaliar se os alunos estão de facto a compreender o conteúdo ou a estrutura gramatical. E estas questões são mais eficazes do que as questões do tipo: estão a perceber? Alguém tem dúvidas? Que podem levar a respostas vagas e até pouco sinceras, seja por desinteresse do aluno ou por vergonha do aluno assumir perante a turma de que não está a entender a matéria. Finalmente, este percurso feito etapa a etapa, a interação com os alunos, através do questionamento relacionado com o PowerPoint, evita as explicações gramaticais longas e abstratas que só servem para desmotivar o aluno e afastá-lo da aprendizagem. Ora bem, chegados aqui, chegou o momento de fazer o ponto da situação, porque o aluno já criou um caminho. Reparem, com a atividade de motivação, o aluno associou os estereótipos aos respectivos países e percebeu o conceito de clichê. Viu um vídeo sobre os estereótipos do seu país, ampliou o seu conhecimento com a informação dos cartões e refletiu sobre o uso da língua. Portanto, está preparado para entrar na etapa final, onde vai aplicar aquilo que aprendeu. Estamos a falar do produto final. Para esta etapa final, trazemos duas propostas. Na primeira, os alunos pesquisam outros estereótipos e respectivas explicações para apresentarem à turma. Na segunda proposta, os alunos partem para a construção de cartazes em papel ou formato digital, onde apresentam os estereótipos e a sua desconstrução. Já não para eles, que os trabalharam na aula, mas com o objetivo de partilhar a informação com a comunidade educativa. Para apoiar o trabalho dos alunos na realização de qualquer destas propostas, sugerimos estes 3 vídeos legendados na língua estrangeira e em português, visando sempre a inclusão. Qual seria, então, o produto final? Poderia ser, por exemplo, este cartaz. Os alunos podem criar algo simples, como neste caso, com a pergunta estratégica que pretende fazer-nos pensar. Les Français sont paresseux. Tous? Então, e os estudos que demonstram que os franceses estão entre os povos mais produtivos da Europa? Não vamos confundir amplitude de horário com produtividade. E essa pode ser a segunda opção, exatamente, que, além do estereótipo, os alunos incluam informação adicional e partilhem com a comunidade educativa aquilo que aprenderam sobre os vários clichês. E podem fazê-lo de 2 maneiras. Em cartaz, acrescentando um pequeno apontamento informativo, ou criando um QR Code direcionado para uma ferramenta
Padlet ou outra que estejam a utilizar na escola e que permitirá ao leitor do cartaz, os professores, os alunos, os pais, auxiliares, aceder à informação sobre o clichê. Chegados à reta final, cumpre fazer uma síntese para demonstrar, como dizia no início, que está tudo ligado. Ao longo desta atividade, os alunos trabalharam diferentes competências. Com a animação sobre os clichês dos portugueses, privilegiamos a compreensão oral e audiovisual. Os cartões permitem-nos desenvolver a compreensão escrita, a produção oral e ainda serviram de modelo para a introdução ou revisão de conteúdos gramaticais. A elaboração dos cartazes privilegia a produção escrita. Assim, ao longo de todo o processo, além da competência comunicativa, desenvolvemos a competência intercultural inerente ao próprio tema e a competência estratégica. Em que momentos? Em todos. Quando o aluno se esforça por falar na língua estrangeira, quando recorre a estratégias para a compreensão do vídeo e dos cartões, quando estabelece a relação entre o estereótipo e a imagem e a explicação, quando discute e negocia com os colegas durante a realização do cartaz, ou seja, ao longo das diferentes atividades, os alunos vão usar as estratégias mais adequadas às tarefas que têm de realizar. E ao longo das diferentes atividades, estamos também a desenvolver áreas de competência do perfil dos alunos. Linguagens e textos, informação e comunicação, o pensamento crítico e criativo, os alunos vão produzir um cartaz, o saber científico e tecnológico, quer a gramática, quer o cartaz que pode ser feito em formato digital ou em papel, o relacionamento interpessoal também pelas diferentes formas de trabalho, pares ou grupos, grande grupo, e o desenvolvimento pessoal e autonomia. Ao trabalharmos tudo isto, estamos a desenvolver de forma transversal os eixos da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Como dizíamos, colegas, está tudo ligado. Falta apenas responder a uma questão. Quando podemos trabalhar este material? Por exemplo, na Semana das Línguas ou no Dia Europeu das Línguas? Ou, por exemplo, no Dia da Francofonia, ou, finalmente, na respectiva unidade do Manual Samarres, de 9º ano, onde dedicamos uma unidade à francofonia. Enfim, quando for oportuno. O nosso objetivo, como sempre, é partilhar estratégias e materiais práticos, prontos a usar, seja no início do 8º ou 9º ano, ou no 7º, quando os alunos já têm alguns conhecimentos de língua e referências culturais. Esperamos que tenham gostado e que nos encontremos presencialmente em breve para conhecerem as novidades que vos trazemos com o Samarres de 9º ano. Até lá, bom trabalho e boas experiências. E já sabem, avec Samarres, ça marche toujours. Obrigada!